Olá, e no perfil dessa semana eu converso com Paulo Tavares, ele que é idealizador e fundador da TV Ovo, TV comunitária aqui de Santa Maria, que chegou aos 20 anos em maio de 2016. Tudo bem, Paulo? Tudo bem. Prazer Tudo conversar bem, contigo prazer, aqui no igualmente. Sobrado, né? Isso. Então é futura sede da TV? Na verdade já é a sede, né? A gente tem 2 espaços atualmente, que é esse casarão aqui, que está praticamente só com as paredes, né? E tem aos fundos tem um galpão ali que a gente chama, né? Que era um galpão e aí onde que a gente está sediada atualmente. Então, mas reformado, a partir do projeto, né, da na verdade a gente verba. recebeu o casarão no final de 2011, né? Como comodato do jornalista Marcelo Canelas. E a partir daí a gente fez uma intervenção para colocar em ordem. A gente ficou trabalhando praticamente 1 ano nas reformas e até que no final de 2012, em novembro de 2012, a gente então ocupou essa parte ali. E nessa parte de cá, que é o casarão ou o sobrado, vai ser então o futuro centro cultural, Sobrado Centro Cultural, né? Que é a sede da TV Ovo, né? Então vai ser 2 espaços, esse aqui e mais o fundo, que também vai ser construído um novo prédio. E aí então vai ser a sede da TV Ovo. Mas Paulo, claro que o perfil ele é dedicado à vida, né, e à obra também de pessoas que fazem parte da história de Santa Maria, do dia a dia da cidade. Não tem como desvincular o Paulo Tavares da TV Ovo, né? Nesses 20 anos de trabalho, tu já inseriste muitas pessoas, muitos jovens, né, no audiovisual, já tem muitos trabalhos, muitos prêmios, né, são conhecidos e já tem uma personalidade, digamos assim, né, no meio. Como é que surgiu essa ideia? Eu lembro de ti, como a gente falava antes aqui do início do programa, eu fazia aulas na Casa de Cultura, naquela época você já tinha mais de 10 anos, né, mas começou antes, né, na Vila Caramelo, é isso? Isso. Iniciou em 1996, na Vila Caramelo, com uma ideia de fazer oficinas para jovens e adolescentes da comunidade. Então, foram nossos alunos naquele primeiro ano, 96, o pessoal ali da Escola Irmão Quintino, o pessoal ligado à Associação Comunitária da Vila Caramelo, o pessoal da Vila Prada, São João, né, Parque Pinheiro Machado. Tinha até um menino que descobriu que a gente ia fazer oficina lá e da Vila Medianeira, né, que era bem deslocado. E acabou indo, a gente acabou recebendo. Então a gente trabalhou com 15 jovens naquele primeiro ano, chegando ao final do ano, foram 9 meses de trabalho, de oficinas, de formação, de audiovisual. E aí chegou ao final com 12 jovens, né? E esses 12 jovens resolveram, então, que queriam continuar. O que era apenas uma oficina para eles aprender um pouco da técnica de produção audiovisual, né? A gente era, na verdade, na época, mais voltado para a questão dos equipamentos, né? Então, operação de câmera, iluminação, essas coisas. E durante esse processo, então, foi aprendendo a fazer produção audiovisual também. E então, na Vila Caramelo, essa proposta surgiu assim de uma ideia que a gente vinha discutindo na cidade, um grupo de entidades, sobre a questão da comunicação comunitária, mais voltada para a rádio comunitária. E aí, nessa discussão, eu comecei a perceber que tinha algumas experiências voltadas à TV, né? Por exemplo, e aí então eu achei que, como eu tinha equipamentos, que tive uma produtora anteriormente, aí que fazia aniversário, casamento, essas coisas, mas não era o que me satisfazia. Aquele tipo de audiovisual não era o audiovisual que eu queria trabalhar. E a gente também tinha, eu era dos sindicatos bancários e na época a gente tinha o Otelo Cine Clube também, então a gente discutia muito, fazia muitas, além de exibição de filme, muita discussão sobre a questão da linguagem audiovisual, da produção audiovisual. Nós tínhamos também a intenção de realizar filmes e aí aconteceu que todas essas coisas foram se somando e, por exemplo, veio uma ideia de a gente produzir um audiovisual com adolescentes
E aí no meio do processo que eu estava produzindo, de colher histórias que seriam interessantes para estar nesse audiovisual, um dia eu parei, peraí, tá errado isso. Eu acho que não é interessante eu pegar e contar uma história, fazer um audiovisual sobre adolescentes. Mais interessante é eles aprenderem o processo de produção audiovisual e eles proporem as suas histórias, eles proporem que vídeos que eles estavam a fim de fazer. E assim então começou a oficina. Levei a ideia para a Associação Comunitária da Vila Caramelo, onde eu fazia parte do Conselho Fiscal na época. Não sei se nem era suplente, mas enfim, participava ativamente da associação. Minha participação na Associação Comunitária da Vila Caramelo é muito mais antiga, né? Nesse período eu já estava mais deixando os outros, né, tocarem à frente da associação. E aí então eu propus para o pessoal para a gente fazer oficinas lá na comunidade, culturais, artísticas, enfim. E aí eu propus então fazer a oficina de audiovisual. Convidei uma amiga que trabalhava com teatro para ela fazer de teatro, e então a gente começou com 2 oficinas, a oficina de audiovisual e a oficina de vídeo, como a gente chamava, para jovens e adolescentes, e também a oficina de teatro. O teatro ficou 2 anos e a TV Ovo está aí com 20 anos. Pois é, eu retomei esse dado, né, dos 20 anos do evento em maio de 2016, agora do Colóquio 120, que celebrou, né, essa trajetória. Vocês têm muitos trabalhos já circulando, muitas pessoas que hoje são voltadas à produção audiovisual a partir dessas oficinas, né, das quais participaram. Quais são, para ti, assim, esses prêmios, essas realizações, essas obras que mais representam o trabalho da TV Ovo? Olha, quais obras que mais representam? Que mais marcou, assim, né? Eu acho assim, para mim, o que mais marcou, eu acho que a nossa grande realização da TV Ovo foi gravação em 2014 e lançamento em 2015, foi o curta-metragem Poeira, né? Que é um curta-metragem de ficção. A TV Ovo tem uma característica de trabalhar lá no início, quando a gente começou na Vila Caramelo, a gente trabalhava mais assim, um tipo de TV mesmo, então mais era reportagens, né? Ao longo do tempo, a TV Ovo foi, vamos dizer assim, se especializando, voltando-se para a área documental, né? Não necessariamente uma linguagem de TV, apesar de ser TV Ovo, mas TV Ovo é uma sigla, que na verdade é Oficina de Vídeo Oeste, porque a Vila Caramelo fica na Vila Oeste, por isso o Ovo. E aí, como a gente estava produzindo essa questão mais de reportagens sobre a comunidade, então a gente lançou o projeto TV Ovo, né? Lançou com um nome, né? A primeira exibição que a gente fez na comunidade, uma TV de 29 polegadas e um videocassete, a gente lançou como TV Ovo. E aí o nome pegou, na verdade é um nome interessante, porque além de ser... Eu estou fugindo da resposta, mas depois a gente retoma. Não tem problema. A gente, então, por exemplo, trabalhou com a ideia da sigla TV Ovo, mas depois também trabalhou com essa questão da origem da vida, né? Que o ovo é a origem da vida. Então a gente queria ser vida na comunidade, né? Então o ovo veio bem a calhar, TV Ovo. Só que depois a gente acabou abandonando o Oeste, né? A gente trabalha, o nome da instituição hoje, que depois de um ano de começar a oficina, a gente já era uma associação regular, né? Com estatuto, com tudo formal, né? Com CNPJ, essas coisas todas. Um ano depois a gente já era uma entidade. Então era um grupo, por exemplo, era um coletivo, era um grupo de produção audiovisual e que se transformou em formal e que se transformou em menos de um ano. Que foi em abril, então menos de um ano a gente já era uma instituição. E nesse período todo, então a gente foi, vamos dizer assim, se especializando na linguagem documental. E em 2014, então, na verdade começou tudo antes, mas enfim, 2013 a gente aprova um edital do 12º Prêmio IECine
do Fundo de Apoio à Cultura do Estado. E aí, então, recebe um recurso. Em 2014, então, a gente grava o Poeira no interior do município de Toropi, que já é um município do interior, afastado aqui de Santa Maria, 70 quilômetros. E aí a gente roda o Poeira lá e lança o ano passado. Então, assim, é o nosso grande filme, né? Assim, até hoje, a nossa grande produção. Grande produção no sentido de que a gente conseguiu envolver todo mundo da TV Ovo e mais outros profissionais de Santa Maria, do audiovisual, e uma equipe envolvendo mais 50 pessoas para produzir um curta-metragem que a princípio era para ter em torno de 15 minutos, mas que a gente não conseguiu fazer com menos de 25 minutos, né? E para contar a história como a gente queria. O Poeira, na verdade, é um filme, vamos dizer assim, dá para dizer de minha autoria. O argumento é meu, né? Alguns anos antes eu pensei na ideia lá em Toropi, por isso que a ideia para mim era muito cara de rodar o filme em Toropi, porque a ideia surgiu lá, apesar que o local que deu a origem ao filme não foi possível da gente gravar no local, porque não se encaixava. Mas a ideia surgiu lá porque eu estava visitando um cemitério. Quer dizer, não sabia que era um cemitério, eu estava num campo uma pequena propriedade de um casal de amigos, e aí, passeando por lá, eu vi uma pedra e aí achei meio quadrado, muito cortadinho assim, né? Bem bruta, mas pelo menos estava cortado, quadrado. E aí depois eu já vi outra pedra e aí parecia que na primeira tinha uma inscrição, mas não dava para ler, e na outra tinha, eu disse, não, peraí, isso aqui é lápide. E aí a filha, a Carol, que era filha dos proprietários, disse, não, aqui era um antigo cemitério. Aí então, a partir daquele momento, eu comecei a pensar, fiquei aquele dia, o resto do dia, isso era de manhã, pensando em contar uma história do cara que fazia aquelas pedras. Hoje, se as pessoas quiserem ter acesso, assistir essa obra, como é que é? Daí tem que entrar em contato conosco e conversar, a gente está fazendo algumas exibições. Como ela é pelo Fundo de Apoio à Cultura e do FAC, a gente tem um contrato com eles que antes de dois anos de lançamento, a gente não pode deixar essa obra pública, assim, para todo mundo ter acesso, por exemplo, na internet, que é o grande canal hoje da gente levar as nossas produções. Mas 2017, a partir de agosto, vence esse período que a gente lançou o filme, e daí provavelmente ele vai para a internet. Hoje ele até está na internet, mas ele só tem acesso com senha, né, nos festivais que a gente está mandando, que é uma das cláusulas do contrato. Mas logo o Poeira já vai estar disponível. Legal que a gente já está quase atingindo a casa aí das 50 exibições, né? Então, desde sessões com meia dúzia até sessões com mais de 100 pessoas, quase 200, enfim. No lançamento a gente passou das 200, né? As outras obras vocês As outras obras já estão, quando não tem essa questão num contrato que nos impede de uma divulgação mais ampla, elas já vão pro YouTube, né? Pro nosso canal no YouTube. Haja visto os últimos dois documentários, que é Arroio Grande e Boca do Monte, que foi finalizado no início de 2016, no final de 2015, 2016, já estão no YouTube há algum tempo, né? Então, nossas produções geralmente vão estar lá disponíveis para todo mundo. Paulo, falando assim de influências, né? A gente sabe que no Brasil, a partir dos anos 80, a gente teve um movimento de coletivos, né? Produção independente, puxado aí por Olhar Eletrônico, TV Tudo. Não sei se tu foste assim acompanhando esse trabalho, trouxe, né? Acabou trazendo algumas ideias para cá, ou se é algo totalmente original, porque eles iam também nas comunidades, né? Não, a gente teve algumas experiências assim que a gente ficou sabendo, existia TV Machomboma em tal lugar, TV Bexiga, TV não sei o quê, mas assim, a gente não pesquisou muito como é que eles faziam, como é que era a produção, as produções.
dessas TVs, TV na rua, alguma coisa assim. TV de rua, né? TV na rua foi um projeto nosso. TV de rua, alguns projetos a gente ficou sabendo que existiam, né? Mas a gente nunca foi lá ver como eram as produções, como é que eram realmente. Até porque nessa época, em 96, a internet não tinha essa facilidade que a gente tem há 20 anos. Então a gente não achava nada, mesmo que se procurasse, nem tínhamos esse acesso à internet, que depois de alguns anos que a gente foi acessando, e agora, sei lá, nos 5, 6, 7 anos mais atuais aqui que isso ganha força, né? Então, nós não conhecíamos como eles faziam. E a gente foi inventando a nossa forma. É absolutamente original, né? Então a gente foi inventando e aprendendo na prática, por exemplo. Eu aprendi muito mais a questão do audiovisual, conheci um pouco anteriormente, né? Já produzia algumas coisas, já fazia algumas coisas, mas eu aprendi mesmo com a TV Ovo, né? Junto com a meninada a fazer audiovisual. Paulo, tu falas assim, eu era do Sindicato dos Bancários, bom, essa atividade tu levaste na vida, mas em paralelo essa produtora, onde tu falas da cobertura de eventos, que não era o que te fazia feliz, né? Mas tu já vem com essa trajetória ligada ao audiovisual. De onde vem essa inspiração e essa vontade de lidar com vídeo sobre comunidade, temas jornalísticos, temas produções ficcionais? Como é que tem isso? Bom, eu acho que várias questões, né? Às vezes eu lembro uma coisa, isso aqui me influenciou. Dali a pouco eu lembro de outra e isso me influenciou. Eu lembro, assim, por exemplo, nas primeiras experiências de audiovisual que eu tive, foi com filmes que eram exibidos na associação comunitária, nem era a Associação Comunitária Vila Carameira, era a Associação dos Moradores, que era antiga, depois que a gente reconstruiu e virou a Associação Comunitária. Por exemplo, eu lembro que, por exemplo, uma das primeiras experiências, eu devia ter em torno de 5 anos, e fui para a Associação Comunitária, e a Associação Comunitária era um galpão, não tinha cadeira, não tinha nada, não tinha banco, tinha meia dúzia de banco, e tinha uma multidão lá, e tinha um lençol, e onde você projetava algumas imagens. E, por exemplo, como os bancos eram poucos, logo e eu fiquei lá atrás, eu e outro menino, e então a minha primeira experiência, assim, que eu digo que eu via pernas, né? Então eu vinha as pernas e curioso com aquele som, aquela coisa que vinha lá, e todo mundo ria, enfim, se emocionava, e eu, um outro menino ali, no meio daquele monte de pernas, porque não tinha. E eu lembro até que ele pegou um pouco de terra e passou nas pernas de uma mulher, assim, que estava suada, era uma noite quente, coisa, e enfim. Então a primeira experiência é essa, mas aquilo sempre me deixava curioso. Já em outras oportunidades, mesmo no local, outra curiosidade que eu tinha é que eu via que o filme, ele tanto podia ser visto de um lado como o outro, porque o lençol era fino e a mesma imagem, então isso me deixava curioso. E então depois na igreja, na escola, eu lembro assim que um grande filme que me emocionou bastante, que eu vi na escola, um dia chegamos lá e tinha um filme, e era o Negrinho do Pastoril, com o grande Otelo, né, uma versão antiga do Negrinho do Pastoril, bem interessante. Então, a primeira investida minha, assim, foi estudar um pouco de fotografia. Então, eu comprei 3 ou 4 livros de fotografia via, vamos dizer assim, correio. A gente comprava, tinha uns livros que a gente comprava, tinha uns encartes nas revistas e a gente comprava alguns livros. E eu lembro que eu comprei uns 3 ou 4 livros de fotografia, sem ter câmera, sem ter nada, sem saber nada. E aí comecei a devorar aqueles livros. Então, aprendi um monte de coisa de fotografia sem manipular equipamento. E aí eu fui conseguir câmera dessas Kodak, eram umas Kodak quadradinha, né? Na verdade, a 3ª ou 4ª câmera que eu tive, que foi uma câmera, uma Yashica, que eu conseguia regular as tais aberturas e coisas que eu já vinha estudando há muito tempo, mas nunca tinha oportunidade. E depois, por exemplo, quando eu fui para os sindicatos bancários,
Uma gestão eu fiquei no banco, depois o meu colega que estava liberado para o sindicato voltou, eu fui para lá, eles tinham comprado uma filmadora. E aí então o audiovisual realmente entrou na minha vida e não saiu mais. Porque era tudo, imagina, quando chegou lá aquela câmera, eu vivia com aquela câmera lendo, testando, e lendo o manual, fazendo as coisas e aprendendo. E aí então me apaixonei de fato, e daí comecei a fazer cursos, né, e ler, enfim. E aí o audiovisual entrou assim. Há quanto tempo foi isso, essa câmera na tua vida? Essa câmera, esse tempo eu estava tentando ver exatamente, mas fazem quase uns 30 anos, mais ou menos. 10 anos depois a TV Ovo 10 anos surgiu. Depois, mais ou menos. Eu não tenho certo assim, mas se eu pensar, parar, mas é por aí. Então, quase 30 anos que eu venho trabalhando nessa questão do audiovisual, desde essa primeira câmera que caiu na minha mão nos sindicatos bancários. E entre essa produção mais comercial, mais voltada a uma produtora de eventos, né, enfim, e a ideia, né, de, bom, foram 10 anos ali entre tocar numa câmera e começar o projeto da TV. Mas nesses 10 anos, como é que foi essa mudança, assim, esse passo a passo até ter a ideia, né, de passar do comercial para... Não, eu acho que... eu acho que assim, o grande start assim, de dizer, eu posso fazer uma outra coisa audiovisual, foi quando a gente lança o Cineclube nos sindicatos bancários, em 1980, deixa eu pensar, 95, né? Por quê? Porque 94, deixa eu pensar. Sei que foi antes do cinema completar 100 anos, Luiz Alberto Cassol procurou o sindicato para a gente fazer um cineclube, né? E aí a gente tinha uma série de programações do sindicato. Eu lembro que a gente deixou de fazer uma série de coisas para comprar um projetor, né, enorme, da Sony, grandão, três lentes que a gente tinha que ajustar cada uma delas para a imagem ficar perfeita. A gente tinha que aprender isso na marra, inclusive, e a lidar com aquele equipamento que era muito novo para nós, né? Então a gente eu acho que o Cineclube, ele me mostrou que era possível a gente fazer, porque daí lá reuniu outras pessoas que gostavam também da questão do audiovisual e a gente começou a conversar sobre cinema. Então conversava sobre linguagem, sobre diretores, sobre uma série de coisas. E a partir daí, então, isso foi mostrando, então, junto com aquelas outras pessoas que também tinham esse desejo, não só de assistir filme, de ver e debater, mas também de fazer, que a gente, então, daí eu comecei a perceber que não, é possível, tem a câmera aqui, a gente já está aprendendo, já sabe alguma coisa, né? Então vamos pular essa parte de ficar fazendo só evento e vamos fazer outras coisas. Paulo, nosso programa está acabando. Passou rápido, hein? Que é muita história, é muita curiosidade que eu tenho, mas já que a gente precisa acabar, eu gostaria de saber, assim, quais são teus planos, sonhos, perspectivas junto à TV Ovo? Não adianta, né? O Paulo Tavares é a TV Ovo em Santa Maria, então o teu perfil, ele vem junto disso. O que tu sonha? Não, eu acho que o grande sonho da TV Ovo é ter esse espaço aqui reformado, vamos dizer, restaurado, e aqui ser essa parte aqui onde a gente está, pelo projeto, ela vai ser o nosso Museu da Imagem e do Som. Lembrando que o casarão fica aqui na Floriano Peixoto, número... Na Floriano Peixoto 267. Isso. Então, para esquina com... Não, ele fica na Floriano, esquina com Ernesto Becker. Para quem mora em Santa Maria ou passa por aqui, é interessante, né, dar uma olhada, assim, porque essa estrutura aqui ainda vai ter outra cara. Vai mudar muito, né? Exatamente, vai ter outra cara. Ela tá assim feia ainda, mas a gente não conseguiu ainda fazer a intervenção aqui. Assim que a gente conseguir, vai demorar um pouco, acredito ainda, mas nós vamos começar a mudar a cara desse espaço. Então vai ser o Grande Centro Cultural, aqui embaixo, como eu estava falando, vai ser o Museu da Imagem e do Som, em cima vai ser o nosso Cineclube, uma sala de exposição também, né, um espaço multiuso. E atrás vai ser vai ter 2 estúdios, né?
um menor e outro maior, estúdio de áudio e de audiovisual, salas para cursos e oficinas, e então é transformar esse espaço, além do centro cultural, também numa escola de comunicação e cinema, de audiovisual. O que tu terias assim como uma mensagem, algo curto, algo que traduza, né, essa evolução, essa visão que tu tem das coisas hoje? Por exemplo, assim, o audiovisual é uma coisa que está muito presente na vida de todo mundo hoje, né? Mas eu acho assim que, por exemplo, o meu sonho quando eu vim para o audiovisual foi que ele fosse uma forma de intervenção social, né? Quer dizer, pessoas que produzem, eles têm ideias, e essas ideias que essas pessoas têm, elas precisam ser compartilhadas. Então, eu acho que é isso. O audiovisual me fascina e me prende por essa possibilidade de estar externando os meus pontos de vista, os pontos de vista da equipe que está produzindo comigo, conosco, ou com a TV Ovo, enfim, ou qualquer outro grupo. Então isso me fascina. Então eu acho que essa forma, a TV Ovo escolheu essa forma de fazer uma intervenção social através do audiovisual. Eu escolhi para mim, a TV Ovo tem esse objetivo, creio eu, porque eu sou mas o grupo é bem maior, mas a gente tem vamos dizer assim, esse desejo, né? E espero que a gente tenha conseguido fazer e continue fazer isso por muito tempo. Obrigada, Paulo, por nos receber aqui, né? E podermos ouvir essa história toda de vida. O programa vai ficando por aqui hoje e a gente volta na semana que vem. Até lá!